Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, eu Paulo Silva e a minha colega jornalista Shirley Marciano, cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT, que é mantida pelo SINDI-CT, para apresentar o Clique Jornal aqui da Rádio CT, ao vivo. Hoje nós teremos também a presença do Aurélio Moraes. Ele é uma mini enciclopédia do futebol paulistano. Por que mini? Porque é muito mais prático, ele fala, ele escreve, é o comentarista compacto aqui do futebol do Vale do Paraíba. O Aurélio Moraes está conosco, mas antes vamos falar com os professores do estado de São Paulo, o professor Edinoel, a professora Marcilene e a professora Cleusa. Eles estão estão paralisados, não parados. Professores da rede pública estadual estão paralisados, e a gente quer saber e vai saber dos professores a quanta anda esta paralisação. Primeiramente com a professora Marcilene, porque serão divididos em dois blocos. Professora Marcilene, boa tarde, professora. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde a todos os ouvintes. Professora, eu vejo na camiseta do professor Adinoel, eu luto pela escola pública, mas o eu luto está de luto, não é, professora? Por quê? Porque nós estamos no estado de São Paulo, o estado mais rico da federação, que mais arrecada impostos, e há 20 anos que nós estamos vivendo aí a destruição da escola pública. Esse ano apenas cortou-se 800 milhões de verbas da educação. Houve mais governo do estado de São Paulo? Governo do estado de São Paulo. Mais de 20 mil professores desempregados, mais de 3 mil salas de aulas fechadas em todo o estado. Aqui em São José dos Campos foram mais de 250 salas de aulas fechadas. Na cidade de São José? Na cidade de São José dos Campos apenas. E desde o dia 13 de março, os professores em assembleia estadual lá no Vão Livre do MASP, na Avenida Paulista, em São Paulo, votaram pela greve que já fez um mês na última segunda-feira. A população está compreendendo essa paralisação? Demorou, né? Ontem nós tivemos a notícia que o secretário da Educação marcou uma nova reunião com a categoria, que essa reunião vai ser dia 23/4, na próxima quinta-feira. Mas é importante ressaltar, Paulinho, que essa greve, ela existe, é uma greve que está muito forte. Toda sexta-feira em São Paulo, nós nos reunimos em assembleia com 40, 50 mil, 60 mil professores, como a última. Maravilha. E a Secretaria da Educação, por meio da assessoria de imprensa, veicula notas oficiais nos jornais, na imprensa de um modo geral, dizendo que não existe greve e que as escolas estão funcionando normalmente, e é uma inverdade. É uma contra-informação. Porque nós temos escolas aqui em São José dos Campos, como Meireles, na Zona Sul, onde há 17 professores em greve. Nós temos escolas, por exemplo, como Malba Teresa, onde tem 6 professores, outras escolas têm 8 professores. Então, é uma informação equivocada, porque a assessoria de imprensa, ela responde tudo ou um artigo que algum professor coloca, ou uma reportagem, como toda quinta-feira a gente tem feito atos aqui em São José, ido à praça pública e conversando, dialogando com a população, por que da nossa greve? Que o governador aumentou o salário dele em janeiro, de todo o seu secretariado, que ele deu um bônus de R$1.000, uma gratificação mensal para os dirigentes de ensino, para os supervisores e para os diretores de escola, e para nós, professores, ele baixou o decreto-lei 62.130, dando 0%.
inclusive aos aposentados. Agora, professora de Noel, 60 mil professores paralisados no estado de São Paulo, 250 salas de aula fechadas do município de São José dos Campos, questão de 17 a 20 professores parados somente na cidade. A suavidade vai fazer a força, vai conseguir chegar até o governo do estado para essa reivindicação? Nós cremos que sim. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor. A nossa luta é uma luta realmente bastante árdua, porque nós temos sido bloqueados pela mídia, né, que ignora uma passeata com 60 mil professores, que ignora as nossas petições. Nós temos feito passeatas em várias cidades, aqui no Vale do Paraíba mesmo. Ontem nós estivemos lá em Ilhabela, ajudando os colegas lá de Ilhabela a dizerem para a sociedade o que está acontecendo, porque são poucos os espaços que nós temos, né? Como esse aqui, que nós estamos aproveitando agora para esclarecer para a população, e pelo que inclusive nós agradecemos essa possibilidade. Mas o fato é que a mídia, a grande mídia, a mídia tradicional, ela fez já a escolha de que lado que ela está, e não por acaso é do lado dos poderosos. Professor, é uma mídia burra, porque, olha, ignorar um fato desse não ter visão de futuro, é uma visão de galinha. É uma mídia burra, professor? Olha, é o que está aparecendo, viu, Paulinho? Sabe por quê? Porque os professores, eles têm contato com muita gente, né? O dia inteiro, eu, por exemplo, tenho 750 alunos, é muita prova para corrigir, é muita coisa para fazer e é muita gente para falar também. Então, agora a gente não fala para os alunos de ouvir falar que realmente a televisão manipula as informações, ela passa para a população passa para a população a informação que interessa a uma pequena minoria, a uma pequena parcela da população que é beneficiada com essas informações. E a grande maioria da população é excluída das informações. Então, muitas pessoas que hoje participam aí de uma série de movimentos, às vezes se fundam em informações equivocadas para tirarem suas conclusões. Então, é necessário que a população seja esclarecida sobre como a mídia tem agido, né? E hoje a gente tem bastantes elementos para dizer que realmente a mídia tem manipulado informações. Ela dá preferência para um determinado acontecimento em detrimento de outro. A sociedade, ela tem o direito de contar com os serviços do jornalismo, de jornalista, de serviços noticiosos que sejam atualmente ativamente livres. Agora, a mídia não está sendo livre, ela escolheu um lado. É o que parece. Bom, na verdade existe um projeto, não é? Existe um projeto de favorecimento de grandes empresas, existe um projeto que a gente vê que é nítido de favorecimento das empresas, porque se acredita que favorecendo as empresas o Brasil vai crescer economicamente, os empresários vão ficar mais felizes e aí vão ajudar mais o governo e coisas do tipo, não é? Então, nós verificamos que, dessa maneira, a mídia e aqueles que acreditam dessa forma estão dando realmente o que a gente pode chamar de um tiro no pé, não é? Olha, é incrível. Professora Cleusa, perdão. A gente vê que os professores estão lutando muito mais com a questão do salarial, que vocês estão pedindo 75%, que é uma reparação salarial. Mas tem que lutar muito contra o poder da mídia, que não deixa aparecer 60 mil pessoas, mestre nas ruas, reivindicando um direito. Sim, boa tarde. Boa tarde, professora. Paulinho, boa tarde, Shirley, população de São José dos Campos e, aliás, de todo o Brasil, né? Todo o Brasil. É importante esse espaço aqui para a gente deixar claro, né? É uma greve, está sendo uma greve diferenciada de todas as outras, né? Não há um índice de 80% de paralisação, por exemplo, como em outras greves, né? Uma greve, às vezes, chega a 40%, 50% de paralisação. Mas uma greve de grandes ações de rua, né? Então, tem elementos progressivos aí das lutas de junho, né, de 2013, em que a população queria ir para a rua e mostrar a sua insatisfação, mesmo está acontecendo agora. Os professores saem, que estão em greve, né, nas grandes manifestações, tanto as que regionais, nas quintas-feiras, como as de sexta, são manifestações grandes. Na semana passada, paramos importantes rodovias em todo o estado, né, Ayrton Senna, Raposo Tavares, também. Dutra, ali na região de Guarulhos, e outras rodovias.
Na sexta-feira, há 15 dias atrás, na sexta, dia 27, certo? Nós, os professores, véspera de feriado, né, e os professores saíram, no dia 2, minto. No dia 2, os professores votaram uma passeata até as 23 de maio. Havia o receio, né, que não fosse aceito pela população. 60 mil professores saíram do MASP e foram pela 23 de maio. 60 mil professores. Nossa. E pasme, Shirley, isso não foi veiculado pela mídia. Né? Os professores passaram pela 23 de maio e era muito lindo ali, porque ali no viaduto, a população aplaudindo, os carros buzinaço, e em apoio à nossa manifestação. E fomos até a República, então é uma grande caminhada. Né? No último dia 10, nós fomos para a casa do governador. Nós fomos lá bater a porta do governador. Também foram até a porta da casa do Sim, governador. nós marcamos ali no estacionamento do Morumbi. Pela mídia. Ninguém ficou sabendo, mas lá houve também cerca de 60 mil. Nesse dia, a Globo acabou veiculando, né, que tinha o G1, que tinha 20 mil professores lá. A gente sabe se veiculou que tinha 20 mil, é porque tinha 60 mil. Os professores votaram sair em marcha até a Ponte Estaiada e mostrar lá na Rede Globo, mostrar quantas pessoas tinham. E foi muito lindo. Era de arrepiar a manifestação que foi feita. Que legal, né? De ponta a ponta da ponte, os professores tomaram as ruas, o viaduto e mostraram para a população, e mostraram para a mídia, a grande mídia burguesa, aqui tem greve sim dos professores. Porque o governador ele andou falando o seguinte, ele falou assim, todo ano essa novela. Isso. Só que a novela, quem está escrevendo os capítulos somos nós. Não vai ser ele que vai escrever, e quem vai terminar, e nós estamos mostrando. Já mostra um desrespeito, e não né? Já mostra um desrespeito com a categoria. Então, não vai ser o que ele disse. Nós estamos mostrando nossa garra, nossa força, e mostrando para a população que a nossa greve, como o Paulinho falou, não é uma greve só para o reajuste salarial, apesar que o reajuste tem que ser, porque o governador ele aumentou o seu próprio salário do seu secretariado no início do ano, em janeiro. Ao mesmo tempo, ele mandou um projeto para a Assembleia, dando reajuste zero para todo o funcionalismo, incluindo a educação. Agora, professora Marcilene, com essa questão aí da terceirização, o governador não vai querer pegar carona na terceirização aí e piorar, não sei se está pior ou não, a situação dos professores? E hoje, inclusive, nós, professores aqui em São José dos Campos, nós participamos de um ato, né, de protesto contra a PL 4330, que realmente é o fim, é acabar com os direitos trabalhistas que foram aí conquistados pela classe trabalhadora ao longo de muitos anos, e que agora o Congresso Nacional tenta, para privilegiar aí os grandes empresários, terceirizar os direitos da classe trabalhadora. Na educação, então, é muito ruim. Isso significa o fim dos concursos públicos, né? E onde o professor, por exemplo, ele vai iniciar o seu contrato com data de início e data do término. É o que acontece com os professores categoria O no Estado, os professores temporários. Agora, Paulinho, eu queria aproveitar esse momento e dizer o seguinte, Shirley, é muito importante isso, sobre as notas oficiais que a assessoria de imprensa da Secretaria da Educação vem mandando para a imprensa, falando que nós ganhamos 45% de aumento. Ontem o governador do Estado deu uma entrevista falando que o último reajuste dos professores foi em agosto. É uma mentira isso, o governador está sendo mal assessorado. O que nós tivemos divididos em 4 anos foram 45%, referente à nossa negociação, à nossa greve de 2010, que garantiu que as perdas salariais da categoria até 2010 seriam divididas em 4 anos. Não é aumento salarial, é perda, reposição das perdas até 2010. Depois disso, gente, a secretaria diz que tem uma política de valorização para os professores. Não é verdade isso. A gente sabe que essa política aí da meritocracia favorece o quê? 20 mil professores num universo de 200 mil professores, vamos colocar assim. 10%. E outra, faz uma propaganda falando de 1 bilhão pago de bônus. É uma injustiça isso, porque os professores aposentados não receberam bônus.
Muitos professores que estão na ativa, trabalhando em escolas, não receberam. Não tem um critério definido. Então, a nossa greve também é para que o bônus seja incorporado no salário como aumento real para todos, inclusive aos professores aposentados. Muito bem. Agora, vamos para um breve intervalo, professora Marcelene, professora Cleusa e o professor Atanael. E lembrando que, errei o nome da professora? Professor Edinoel. Edinoel, mas acertei na Cleusa. Edinoel e Cleusa. Está ali o papelzinho ali escrito no quadro lá. Bom, o que está acontecendo, e nunca foi tão importante, Shirley, os meios de comunicação, porque a contra-informação ela pode operar através da publicidade pública de um regime político, etc. E é o que está acontecendo, a contra-informação do que está acontecendo. Deturpa uma informação. Deturpa, né? Demoniza, são boatos e tudo mais. Um breve intervalo e a gente volta já com a professora Marcelene, o professor Adinoel e a professora Cleusa. E lembrando que o Aurélio Moraes está conosco, já, daqui a pouquinho, no segundo, terceiro bloco, falando de Santos e Londrina. Diz que o Santos, quando entra em campo, até a grama se arrepia. Isso aqui é um santista, hein? Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal com o professor Edinoel, ele que é professor de filosofia, também a professora Cleusa e professora Marcelene. Professor Edinoel, 30 dias de paralisação, avançou nas reivindicações, no atendimento por parte do governo do Estado, da Secretaria de Educação, professor?
Pois é, nós recebemos várias recusas, né? Foram enviadas várias solicitações de negociação através da APOESP, que é o Sindicato dos Professores. Entretanto, nós tivemos aí uma agendada, né, para quando? Para o dia 23, isso, uma reunião com o secretário de Educação. A gente já acredita que isso já é consequência do nosso movimento, já vista que havia uma intransigência, né, com relação a nos receber, e nós estamos confiantes de que realmente haja alguma proposta, né, para que nós possamos finalmente colher os frutos desse movimento que tem sido muito sofrido para nós todos, né? Nós todos os professores gostaríamos de estar realmente dentro da sala de aula. Evidentemente, as condições que nós temos de trabalho hoje não são boas, esse é o motivo das nossas reivindicações e nós esperamos que haja uma proposta no sentido de nos dar melhores condições de trabalho, melhores condições de aprendizagem aos nossos alunos e, evidentemente, um reconhecimento profissional. Haja vista que todo professor necessita de ter curso superior, necessita de estar sempre aprimorando as técnicas de ensino, necessita estar continuamente se aperfeiçoando, entretanto, não há um reconhecimento nesse sentido. Bom, então, nesta sexta-feira, dia 17, uma Assembleia dos Professores. Isso, uma grande assembleia na Avenida Paulista, no vão do MASP. Isso, exatamente. E no dia 23, audiência com reunião. Uma reunião com o secretário de Educação do Estado de São Paulo. Bom, vamos lá então. A APOESP. Então, a greve dos professores completa 1 mês. O governo estadual não apresenta propostas. Queremos melhores salários, fim das salas superlotadas e condições de trabalho. Temos compromisso com a qualidade do ensino. Pedimos o apoio dos estudantes, dos pais e de toda a sociedade. Assembleia dos Professores, sexta-feira, 17 de abril, 14 horas, na Avenida Paulista, vão livre do MASP. Comunicado de responsabilidade da APOESP. Muito bem. Está aí a chamada, também já veio com chamadinha. Professora Cleusa. Sim. Essa chamada está sendo veiculada pela internet, rádio, carro de som. Podia colocar na nossa rádio também, né, Eduardo? E aqui também dá para colar. Aqui ótimo. Tá bom? Eu quero fazer um outro chamado também, pois não, falar professor. da nossa agenda essa semana, né? Hoje estamos participando de uma audiência pública com os deputados na Alesp, né? Foi uma caravana de São José dos Campos também para lá, uma van. Também os professores do Estado estão participando da marcha junto com o MTST, né, que vai sair do Largo do Batata às 17 horas, né, hoje, contra as medidas provisórias e o PL 4330. Amanhã, dia 16, importante, é que nós vamos ter um ato público do todo o Vale do Paraíba, região do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Então, vem professores do Litoral Norte, Ubatuba, Caraguá, Ilhabela, e de todo o Vale aí, para o ato às 14 horas na Praça Afonso Pena, né? Então vamos lá, se então, vocês pudessem... São José dos Campos, 14 horas, dia 16, quinta-feira, amanhã. Então, chamar toda a população, é um ato público em defesa da educação que vai atingir todas essas cidades que eu falei, e pais, mães de aluno, toda a população, os alunos, vir para o ato, né, em prol da educação pública. Eu queria só falar sobre a terceirização, acrescentar, o Paulinho, que a terceirização já está na educação pública do Estado de São Paulo. Nós temos os professores categoria O, que são chamados categoria O, que são os professores precarizados. São professores, por exemplo, que eles não têm direito ao IANSP, que é o Instituto de Previdência, né? E eles não têm, e têm um contrato com data marcada para sair. Eles têm um contrato que eles, após 2 anos de contrato, eles ficam na duzentena, que é isso que demitiu 20 mil professores agora. No Estado de São Paulo. Isso, eles têm um contrato, depois de um período, quem assinou um contrato de 2013, por exemplo, esse ano está na duzentena, vai ficar 200 dias sem trabalhar. Então, a terceirização
é injusta. Por exemplo, os professores fazem o mesmo trabalho que os professores efetivos, que outros professores, e ganham menos, porque eles não têm os mesmos direitos, eles não têm direito à bonada, eles não têm licença médica, eles não têm direito nem de se tratar quando adoecem. A gente sabe que a escola pública hoje está adoecendo os professores. Os profissionais estão doentes. Né? Professora Marcilene, o professor Vitor Henrique Paro, ele diz que a escola deve repensar os seus objetivos para unir pais, professores e diretores em torno da boa formação do aluno. Os pais estão indo para a greve? Olha, nós temos sim muitos pais apoiando a greve dos professores. No site do próprio sindicato da PUESP, nós temos não só pais de alunos, sabe, Paulinho, alunos, estudantes, foi um corte de 800 milhões de verbas na educação. A gente vê o descaso do governo, que, olha, um mês que os professores estão em greve, nas 2 primeiras semanas ia para a mídia e falava que não existia greve, somente depois dos professores pararem aí as rodovias, as avenidas, as grandes rodovias, né, aqui do estado de São Paulo, que ele começou a reconhecer a greve, né, dos professores e agora chamou para uma negociação na próxima quinta-feira, dia 23. Nós temos, fora os pais, várias personalidades apoiando a nossa greve. Nós temos torcidas como a do Corinthians, do Flamengo. Isso, são torcidas organizadas apoiando a greve dos professores, que foram estudantes de escolas públicas, não é? E tem um acampamento dos professores há mais de um mês em frente à Secretaria da Educação. Então, o nosso pedido agora é que o governo do Estado de São Paulo, que ele apresente proposta para os professores nessa reunião no dia 23, na próxima quinta-feira. Aliás, esse é o nosso pedido. A Gaviões da Fiel, ela abriu uma faixa lá no 15 de Piracicaba, foi 15 de Piracicaba, e o Corinthians foi no dia 8 de abril lá no estádio Barão da Serra Negra. Isso, eu não me recordo a data, Paulinho, mas foi divulgada, inclusive no site do nosso sindicato, o apoio, tem todas as imagens aí. E é o que nós, professores aqui em São José dos Campos hoje, nós vamos levar para... Né, no Santos e Londrina hoje. Isso, o Santos Futebol Clube também, apoiar a nossa greve, que é uma greve justa. O que nós queremos é que haja investimentos na educação e não na Fundação Casa, né, como aqui em São José dos Campos, que houve um investimento do governo, 700 milhões. Então, fecha-se salas de aulas e abre, né, prisões. Casa de detenção. De recuperação. Não é isso que nós queremos para a juventude. E como que é o trato da polícia com os professores? Olha, nessa greve, até na última sexta-feira, dia 10, nós estivemos no Palácio do Bandeirantes, nós não tivemos problema nenhum com a polícia, entendeu? A gente até previa isso, né? Mas nós queremos agora que nós já furamos esse bloqueio da mídia, e o governador reconheceu que tem greve. É uma inverdade dizer que as escolas estão funcionando normalmente. Em São José dos Campos, por exemplo, não está. Tem muita escola que o aluno liga, só vai ter uma aula do período. Os alunos ficam no pátio, são redistribuídos em salas, conforme orientação, determinação do governo, ou tem professor eventual que vai lecionar, mas não tem habilitação na matéria que o professor grevista tem, certo? Então, vai um professor da aula de língua estrangeira, um professor de matemática, conforme a professora ligou na Rádio Cultural a última vez, a professora era de História, ela vai lecionar Biologia. Exatamente. É um descaso com os nossos alunos. É só para tampar buraco, né? Isso. Ou os alunos ficam no pátio. Então, pedir que no dia 23, na próxima quinta-feira, o governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação, apresente propostas reais para os professores. Muito bem. Dia 23, todo mundo parado. A nossa próxima assembleia é essa sexta-feira agora. Dia 17, Praça Afonso Pena. E no dia... Não. Amanhã, dia 16. Dia 16, Praça Afonso Pena. Dia 17, Vão Livre do MASP. E dia 23, audiência
com o secretário de Educação. Pois não. Eu poderia falar uma negociação, né? Uma negociação. Muito bem. Professor, bom, o que se esperar agora, a partir é uma nova etapa a partir do dia 23? Nós cremos que o que nós devemos fazer enquanto professores é intensificar a greve até o dia 23, para que realmente o secretário fique sensibilizado de forma a nos apresentar uma proposta que seja condizente com aquilo que nós estamos solicitando. Muito bem. Professora Cleusa, eu quero agradecer a senhora, uma palavra final, alguma coisa que eu não perguntei, professora? Sim, só para relembrar o seguinte, nós tivemos esse ano várias greves, e estamos tendo várias greves em vários estados da educação. Nós tivemos o exemplo dos professores do Paraná, que foram 29 dias de greve a partir do dia 9 de fevereiro, uma greve contra um governo lá, também um governo Beto Richa, do PSDB, e que queria implementar um plano de austeridade e retirada de direitos. Eles foram vitoriosos e terminaram a greve com o apoio de 90% da população. Hoje, os estados de Pernambuco, Paraíba, Santa Catarina e Rondônia também estão em greve em educação. Então, isso é muito importante. Nós vamos chamar via CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores, um dia de greve, de greve geral dos trabalhadores em educação para o dia 30 de abril, parece que está sendo chamado. Muito bem. Então, é muito importante agora a gente ter apoio de toda a população e da imprensa, né? Divulgar, assim como vocês estão aqui da Rádio CT, nos chamando, nos concedendo esse espaço. Estamos às ordens. E nos divulgar a nossa greve, que é uma greve justa e a greve não só dos professores, em prol dos professores, mas da educação pública. Muito obrigado pela presença. Bem, nós vamos para um breve intervalo e agora a gente vai falar sobre futebol, sobre esporte, sobre o Campeonato Paulista, o Campeonato Regional e a Copa do Brasil com o Aurélio Moraes. Um instante só, a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Que bonito é, Aurélio Moraes. Boa tarde, Aurélio. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Shirley. Tudo bem? Hoje rodada da Copa do Brasil, né? O pessoal tá ansioso para ver o Santos jogar aqui em São José, uma coisa rara, né?
Olha, é incrível o quanto é querido essa torcida do Santos aqui na cidade, né? Venderam muitos ingressos e eu acho que não são só os santistas que vão acompanhar. Quem gosta de futebol... Tem palmeirense, corintiano, todo mundo. Vai ser uma festa bacana no Martins Pereira. Quem foi a academia do futebol? É o Palmeiras ou o Santos? Palmeiras. Era o Palmeiras, né? Então tá tendo aí. Olha, muita gente quer ver o Robinho da pedalada. Mas o Robinho não joga hoje. Porque tá machucado. Ele tá sendo poupado para o jogo contra o São Paulo pelo Paulista. O Santos resolveu priorizar o Paulistão, né? Então vão ter Santos e São Paulo, Corinthians e Palmeiras, que vai pegar fogo no Itaquerão. No mesmo horário. Não, o Corinthians vai jogar às 4 horas e o São Paulo e o Santos jogam às 6h30. A gente continua já falando de futebol. Antes, porém, Shirley, nós temos uma professora também que está participando via Grambel para... Ela quer dar uma informação, então, isso? Ela ligou, só que ela desligou para falar no próximo bloco. Então, a gente vai aguardar a ligação dela aqui. Bom, então continuamos com o futebol. O Campeonato Paulista, a Copa do Brasil que está em voga. Copa do Brasil tem Santos, Londrina, quem mais? Tem Botafogo, hoje também tem Botafogo contra o Botafogo. Que é o seu time? Eu sou botafoguense. Que até brincaram que é Botafogo ao quadrado, né? Botafogo do Rio contra o Botafogo da Paraíba, primeiro jogo 2-2, lá na Paraíba, o jogo pegado, porque o Botafogo do Rio poupou alguns jogadores. Por opção tática do René Simões, ele resolveu priorizar o Campeonato Carioca. Não deu tão certo, né? Porque se ele matasse ali a fatura, já não precisava jogar hoje. Mas aí também tem outros jogos interessantes, como o Grêmio vai a campo hoje, vai ter também Vasco e Rio Branco do Acre, em São Januário. E a Copa do Brasil é um torneio bastante traiçoeiro, porque acontece muito do time de menos tradição, o time de menos investimento, ganhar do time grande. Já aconteceu isso. Aí, de repente, quer dizer, é água no chope? É água no chope pra torcida do time grande, né? Pro futebol, às vezes, é até bem interessante. Por isso que eu defendo até o mata-mata no Campeonato Brasileiro, né? Que tá se voltando a discutir aí. Ao invés da contagem de pontos. Eu acho mais interessante o mata-mata, porque é mais emocionante. Porque temos um calendário que é muito longo, de turno e retorno, e daí o jogo, às vezes o time que é campeão num estádio pequeno, num jogo menos interessante. Agora, esses campeonatos são caça-níqueis, porque a gente vê Copa do Brasil, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro... Campeonato Carioca, Campeonato Paulista... Os campeonatos estaduais... E há um problema sério porque os jogadores dos times pequenos, dos campeonatos estaduais, eles só trabalham num curto espaço de 3, 4, 5 meses. Depois eles ficam desempregados o resto do ano. É mesmo? Eles não têm onde jogar. Isso tá uma discussão muito grande no Rio de Janeiro. Tá acontecendo uma polêmica muito grande, porque alguns times apoiam a federação, outros times não apoiam. Cada um tem um pouco de razão aí na polêmica. Então se discute muito a volta do Rio-São Paulo. Lembra do Rio-São Paulo? Claro. Então fariam alguma coisa como o Rio-São Paulo para os times grandes do Rio e de São Paulo. E os times pequenos vão jogando os estaduais e depois os times grandes entram na reta final. Seria uma proposta interessante. Agora, o Aurélio Moraes, você falou Copa Rio-São Paulo, a Federação Carioca de Futebol, ela é tão rígida assim que tem no seu estatuto uma cláusula que diz que não se pode falar mal da federação? Não pode falar mal. O Fred, inclusive, do Fluminense, deve ser suspenso amanhã. Deve jogar o jogo de volta Botafogo e Fluminense no sábado, por isso. Ele falou, aqui acaba o Campeonato Carioca, acaba logo. Isso não deixa de ser uma certa censura. Mas, por outro lado, o Fluminense deu uma bola fora aí, criticando que o Botafogo conseguiu levar o jogo de volta pro Engenhão, o estádio Newton Santos, que é mais lucrativo para ele. Ele tem um mando de campo. E aí o Fluminense veio reclamando que estão censurando, que não pode. Aí eu até comentei com os amigos meus jornalistas, só brincando, o Fluminense reclamando de alguma coisa errada, o Fluminense está devendo 2 séries B ainda, né? Agora, o detalhe que a gente vê, o Fred foi suspenso durante 2 jogos. Ele deve pegar um gancho maior agora no julgamento de amanhã. Agora, o técnico Vanderlei Luxemburgo também pegou um ganchinho aí. Acabou pegando um gancho por criticar a federação. Isso eu acho muito errado. Eu acho que deixa criticar. A federação está lucrando mais que todos os clubes do Rio de Janeiro. Bom, então eu acho que é uma besteira censurar por falar. Não pode falar. Não pode, deixa falar. Isso não interfere em nada na qualidade do jogo. Lógico, você não pode ofender, xingar, acusar alguém sem provas, que nem quando o jogador fala, o juiz fulano ali agarfou a gente. Tem uma polêmica até no Flamengo e Vasco.
O Vasco reclamou que só teve faltas a favor do Flamengo. O Flamengo reclamou que só teve faltas a favor do Vasco. Agora, nesse último, pulando do Rio para São Paulo, aqui em São José dos Campos, o cidadão saiu com a máscara de uma macaca, dizendo que o Corinthians... Foi um erro de arbitragem muito grande, que o gol da Ponte Preta valeu. Inclusive o Tite reconheceu que o gol valeu. Então é uma polêmica maior. O próprio técnico do time vencedor reconheceu que o outro time foi prejudicado. Também discute-se muito de uma falta no Palmeiras e Botafogo de Ribeirão, que o Botafogo de Ribeirão fez um gol e aí o juiz invalidou dizendo que o atacante tinha cometido falta. Mas os erros de arbitragem no Brasil não são de hoje, né? Porque o árbitro hoje em dia não é profissionalizado. Eles fazem simpósios, treinamentos, mas há erros muito graves de arbitragem em todos os jogos de todos os campeonatos, que daí cada um acha que está sendo prejudicado, mas é uma coisa geral mesmo. Bom, então, olha, para definir esse bloco aqui, a Ponte acabou detonando o juiz, porque a irritação dos jogadores da Ponte Preta ao final da derrota por 1-0 para o Corinthians era grande lá em Itaquera. A equipe lá de Campinas teve o gol que era legítimo, que foi anulado no primeiro tempo, quando o placar ainda estava em 0-0. Bom, nesse caso aí, o Birubiru, ele disparou contra o erro do auxiliar, o Vicente Romano Neto. Como é que fica a situação do Vicente Romano Neto? O árbitro vai pegar um gancho aí. E fica por isso mesmo? Pode pegar um gancho. O resultado nunca pode ser alterado, né? O que acontece é o juiz pegar uma geladeira, mas como já está acabando o campeonato, às vezes ele é jogado por uma divisão inferior do campeonato, vai para 2, vai para 3. Mas o time prejudicado, infelizmente, acabou, já era. Pode estar escandalosamente na cara, mas não retrocede. Mas esse jogo entre Ponte Preta é o Campeonato Paulista. Isso. E se o Corinthians ganhar, por exemplo, por 1 ponto, vai ser um campeão imoral, no caso? É como o Tite falou, né? O fato dele reconhecer que a Ponte foi prejudicada não significa que o Corinthians não poderia virar o jogo, né? Ou até mesmo empatar, levar para os pênaltis. Mas se você for ver, todos os times foram beneficiados e prejudicados já ao longo do campeonato. Alguns sites de estatísticas até mostram, né? Tabela real do campeonato brasileiro sem os erros de arbitragem. Isso acontece muito. Paulista não sei se tem. Mas mas vão ser bons 2 jogos de semifinais. O Corinthians e Palmeiras no Itaquerão. Então, por ser no Itaquerão, acho que o Corinthians leva uma leve vantagem por ter o fator campo. Por ser lá no... Bom, mas o Corinthians nunca perdeu no Itaquerão. Só perdeu o primeiro jogo lá. O primeiro jogo pra Figueirense. Só um jogo. Lá de Santa Catarina. Isso. E Santos e São Paulo é um jogo que eu acho mais difícil de você dizer quem tem maiores chances. São Paulo aí demitiu o Muricy, né? Porque estava apresentando maus resultados. Ele foi demitido ou pediu para sair? Um pouco de cada, na verdade. O Muricy já tinha pedido demissão. Aí o São Paulo não aceitou. Aí depois ele foi demitido, depois do resultado 2-0 pro Botafogo. Você não pode pedir a conta. Eu é que te mando Exatamente. Embora. E o Milton Cruz, que é o eterno técnico reserva do São Paulo, por assim dizer, entrou e conseguiu um resultado interessante aqui e ali, já ganhou de 3-0 do Audax. Hoje tem São Paulo e Danúbio pela Libertadores, lá no Uruguai. Danúbio é um time de pequeno investimento do nosso país vizinho aqui, que perdeu todos os jogos do seu grupo. Todos os jogos. Provavelmente São Paulo vai conseguir uma vitória hoje mais tranquila. E amanhã tem Corinthians e São Lourenço, né? Que vai ser que é o time do Papa Francesco. É o time do Papa Francisco. O pessoal diz que o Papa, quando isso ganha, é o Papa que está fazendo as orações dele. Ou diz que o Papa é argentino e Deus é brasileiro. Então é São Paulo e Danúbio. E Danúbio. 10 horas pela TV aberta. E São Lourenço e Corinthians. E Corinthians. Esse é a Libertadores. Lembrando que o jogo Santos e Londrina aqui no Masperiano vai passar na TV fechada somente, no Sport TV. Quem tem. Quem não tem vai no bar da esquina, famoso bar do amigo ali. Que sempre jogo, tem, né? Agora, o lance polêmico lá entre Corinthians e Ponte Preta, o time da Macaca, foi aos 37 minutos do primeiro tempo, quando o Renato Cajá, ele acabou aproveitando ali grande no rebote. Jogador Renato Cajá, batedor de falta, jogou no Botafogo, fez bons jogos no Botafogo, batia a falta muito bem, batia escanteio.
É um cara, é um jogador. Aliás, o Renato Cajá, ele já comemorava o gol quando a arbitragem anulou o lance, alegando um impedimento que não existiu. E existe uma estatística interessante que na maioria dos casos o time da casa é beneficiado pelo árbitro em confrontos assim. Quando é um confronto mais neutro, tipo Corinthians e Palmeiras, vamos por no Pacaembu, aí é mais difícil de acontecer. Mas eu acho que é só coincidência, mas é um dado interessante. O Renato Cajá, ele estava atrás da linha da bola no momento em que o Juninho acabou chutando. Então, só para conferir o potencial, a Ponte Preta, então, ela tem um gol mal anulado contra o Corinthians lá na... Em que time foi esse? Em que estádio que foi? Itaquerão. No Itaquerão. Então, vamos lá. Não tô entendendo nada, né, Paulinho? O que é isso? O gol aí? Olha, é só... É o som da torcida. É o som da torcida, a emoção do gol. Ah, tá. Sei lá, acho que alguém fosse falar alguma coisa. Mas falando sobre o Santos e Londrina, é um jogo um pouco perigoso para o Santos, porque o Londrina está acostumado a jogar no Estádio do Café, grande Então estádio do a gente faz o seguinte, nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já com Aurélio Moraes para falar exatamente sobre... Futebol. Santos e Londrina. Um instante só, o Clique Jornal volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Chegou em São José dos Campos o bilhete único. Com ele você vai poder pagar até 4 ônibus durante 2 horas em qualquer sentido, pagando uma única passagem, até mesmo indo e voltando dentro de uma mesma região. Isso vai mudar o jeito de andar de ônibus na cidade, dando mais liberdade para você e economia para o seu bolso. Tudo isso com mais qualidade. E, se você já tem o cartão eletrônico, não será preciso trocar. Prefeitura de São José dos Campos, trabalho que toca a cidade. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Se um olhar faz tudo diferente, com um toque nos envolve de repente. Então estou apaixonado por você. Santos! Eu estou apaixonado por você. Imaginei mudar minha vida assim. Sem você eu não posso mais viver. Você já está dentro de mim. Sempre, sempre vencerei. Santos! Santos, meu amor. A você, neste amor que hoje estou vivendo por te ter. Santos, meu amor, minha paixão é o bem querer.
Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal com o Aurélio Moraes. Ele está falando sobre futebol. Já falamos do Corinthians, falamos do Palmeiras, de tantos, mas agora, em especial, São José dos Campos recebe a visita ilustre do Santos Futebol Clube. A última vez que o Santos jogou pela Copa do Brasil foi, se não me engano, contra o Curitiba em 2007, aqui em São José. Olha que bela informação. Então eu falei que eu acertei quando eu disse você é a mini enciclopédia do futebol. Espero não ter nerd. Equivocado, mas o Santos jogou em 2007 aqui a última vez. É mesmo, mas não tem escalação não, né? Não. Olha, quem é bom em escalação é o PVC, né? Que tá na Fox Sports agora, que ele é verdade. Ele sabe Paulo Vinícius Coelho. Paulo Vinícius sumiu. Paulo Vinícius Coelho. Ele tá na Fox Sports agora. Ele comenta os jogos. Que na ESPN Brasil ele comentava mais campeonatos europeus, alemão, campeonato inglês. E ele é bom de escalação. Excelente, ele lembra das coisas que ninguém mais lembra. Maravilha, ele deve fazer um esforço. Agora, o Aurélio, o Santos Futebol Clube, então, enfrenta hoje, quarta-feira, às 7h30 da noite, uma partida, que é a partida de volta da Copa do Brasil. Ele ganhou o primeiro jogo por 1-0. Onde? No Estádio do Café? No Estádio do Café. Uhum. E eu estava até falando com você antes de entrarmos no ar, é o seguinte, o Londrina é um time acostumado a jogar estádios pequenos no Campeonato Paranaense. Está acostumado àquele jogo mais pegado. O Santos joga sempre em tapete, na Vila Belmiro, Morumbi, Pacaembu. Então o time pequeno, às vezes, ele dificulta bastante o jogo. Por exemplo, se o Londrina marca um gol e vai levando o jogo na defesa, vai para pênalti. Aí é mais complicado. Mas o Santos tem a vantagem do empate. Ele tem que jogar com o regulamento, jogar debaixo do braço. Se vê que a coisa está ficando muito complicada, segura um pouco na defesa, bota o Elano para marcar mais em vez de atacar. Mas é um jogo que até o Santos está botando várias reservas, porque ele está priorizando o Paulista. Ele não quer perder pro seu grande rival, São Paulo, né? Não quer perder. O São Paulo tá na Copa do Brasil? Tá, mas ele entra em fases mais à frente por estar na Libertadores. Quer dizer, tem uma vantagem nesse caso. Tem uma vantagem, ele entra, se não me engano, nas quartas de final. Já nos 8 times restantes. Já entra quando acabar passando a Libertadores, aí vai ter um tempo para descansar. Se bem que o nosso calendário é bastante apertado. Agora, o Aurélio, a Copa do Brasil, ela remete o time para uma condição melhor, por exemplo, para Libertadores? O campeão vai para Libertadores. O campeão vai para a Libertadores. Se diz até que realmente é o caminho mais curto para a Libertadores, você ganha a Copa do Brasil. E você pode estar na Série B do Brasileiro, na Série C. Se você ganhar, você já está na Libertadores, independente do que você fizer no resto do ano. Bom, o Santos, então, hoje, qual a situação do jogo para o Santos hoje? Primeiro ele vai ter provavelmente um estudo entre os times, né? Mas o interessante seria o Santos já sair pro ataque, já fazer um gol, fazer 2 gols, para já ficar mais tranquilo. Porque se demorar a sair o gol, a torcida vai ficar nervosa, porque a torcida já está um pouco impaciente com o Santos, né? Porque o Santos, de uns anos pra cá, ele foi a grande fábrica de jogadores, né? O Robinho, Neymar. E agora acabou um pouco isso, deu até uma certa confusão financeira no Santos pela venda do Neymar, né? Que deu uma confusão aí, porque estão investigando o Barcelona, o pai do Neymar também foi investigado. Deu uma confusão bem grande aí. E o Santos não tem mais aquele dinheiro que tinha quando formava os grandes jogadores e quando podia bancar esses grandes jogadores. Mas com tanto dinheiro assim, Aurélio, ainda não tem dinheiro. O futebol é muito caro, os salários dos jogadores no Brasil, até isso se discute muito, são muito altos ainda. O jogador ganha por baixo aí 50 mil no time. Quer dizer, é um salário descomunal, né? Até jogadores da reserva, às vezes que mal entram em campo, estão ganhando 150, 200 mil reais. E às vezes o clube quer trazer outro, mas não pode porque tem o contrato em vigência com aqueles lá e não pode ficar demitindo. E por que o cidadão vai ganhar 150 mil reais e não joga? Aí é a escolha do técnico, critérios, o jogador está fora de forma. Mas é uma questão que se discute muito no Brasil. Agora tem o Bom Senso Futebol Clube, né? Discutindo aí o problema dos salários dos jogadores. Porque o futebol brasileiro é muito caro e não tem o mesmo padrão do europeu hoje, né? Por isso que nós vimos a Alemanha ganhar de 7-1 na Copa. Em pleno Mineirão, né? Agora, o Bom Senso Futebol Clube, ele é formado por jogadores. Vários jogadores de várias coisas. Então, eles até falam no site oficial que, entenda, há muito tempo o futebol brasileiro precisa de bom senso. Agora, ganhar 50, 100 mil reais
200 mil reais, como muitos jogadores, e não jogar, é falta de bom senso. E é uma coisa arraigada, porque os empresários não vão querer que seus jogadores ganhem menos. Os jogadores que estão lá ganhando não vão querer receber menos. E ainda tem um problema de futebol feminino que pouco se fala, né? Recentemente a Dilma resolveu editar uma medida para se estudar e para se colocar em prática a renegociação das dívidas dos clubes do Brasil, mas ela condicionou isso ao investimento no futebol feminino. As equipes femininas, tinha o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, tem algum torneio, São José até ganhou a Libertadores, ganhou o Mundial, isso pouco repercutiu, né? Mas as jogadoras ganham muito pouco e elas precisam mais jogar no exterior, porque aqui não tem um apoio. As jogadoras femininas. Uhum. E isso é uma coisa que precisa ser vista no Brasil, porque tem a Marta, tem a Formiga, tem grandes jogadoras aí, mas que tem que ir para o exterior porque aqui elas não vão ter chance. E é pior do que no caso do masculino. Mas qual a diferença? Por exemplo, uma jogadora profissional aqui no Brasil ganha quanto? Vamos supor uns 20 mil, 30 mil, muitíssimo longe do que vai ganhar um homem. Bem longe. Porque também está ao lado da demanda também, né? O futebol feminino hoje, infelizmente, não chama tanta atenção contra o masculino no Brasil. Então agora, os clubes usam meio o discurso do mercado, né? Oferta e demanda. O público não procura, então a gente não investe. Agora, o jogador masculino chama muito mais atenção. Ganha muito mais. Muito mais, principalmente das mulheres, né? Mas elas não vão, as mulheres não vão no estádio, vão? Vão. As torcidas têm as alas femininas. Agora, o que chamava a atenção era o Luciano do Vale. Não é? O Luciano grande locutor. Ele chamava a atenção do futebol feminino, do boxe, da Fórmula Indy, da Fórmula 1. Tanto que a Band era conhecida como canal do esporte. Era, né? Agora já diversificou bastante. Olha, como é que pode, Aurélio, um homem ser tão essencial assim numa coisa? Por exemplo, o Luciano do Vale, sem ele, o futebol não é mais o mesmo. Não é, e ele morreu um pouco antes da Copa, né? Antes da Copa. A gente imagina o que será que ele diria do 7-1, o que será que ele diria da Copa. Eu imagino que não teria 7-1. Eu acho que ele ia morrer nessa hora. Ia morrer nessa hora, pelo menos, né? Mas eu quase morri, eu que nem sou ligado agora, nesse futebol. A Copa mexeu com todo mundo, independente de gostar de futebol ou não. Aí nós temos alguns problemas da herança da Copa. 10 milhões de prejuízo dos estádios da Copa, porque foram 12 sedes, a FIFA pedia menos, o Brasil quis mais sedes. E agora tem esse custo oneroso. Tem estádio muito bonito, mas às vezes em lugares como a Arena Pantanal, que não... Subutilizados, porque os times locais não conseguem pagar o que é gasto para abrir um estádio. O Maracanã é caríssimo o custo de operação, mais de 200 mil reais. Mas não pode ser barato? Não poderia ser? Porque é um padrão FIFA, um padrão muito alto para você... E aí entra naquilo que eu falei do Botafogo querer jogar com o Fluminense no estádio Newton Santos, no Engenhão. Porque no Maracanã ele teria prejuízo. Você vai ter que pagar custo de manutenção do estádio, custo de ambulância, custo de segurança, já é muito caro. Então você joga no seu estádio, é mais barato. Agora, o Brasil é mesmo o país do futebol? Hoje em dia não é mais. Não é mais. Inclusive na Alemanha, nos livros infantis, já se coloca a Alemanha como o país de futebol. Ai, meu Deus, que vergonha. A Alemanha... hoje em dia é a Alemanha. Não dá pra negar. Ganhou 4 títulos, prepara um jogo. E nos times alemães é assim, desde a base até o time principal, todos os times têm o mesmo esquema tático, a mesma filosofia de trabalho. E é uma coisa muito levada a sério, é um negócio científico. Como se fazia o futebol científico na União Soviética, né? Que se tinha aqueles cálculos todos, mas eles levam muito a sério o treinamento e a filosofia de trabalho, de se trabalhar muito duro para chegar. Tem coisa de tecnologia no futebol, por exemplo? Tem, a computação hoje. Hoje os jogadores no calção têm um GPS, um dispositivo de GPS para saber o quanto ele correu em campo. Mas só os times de ponta conseguem investir nisso. Os times menores vão ficar para trás sempre. Mas eu digo de tática de jogo, por exemplo. Também. No tablet, os técnicos estão com tablets na beira do campo, vendo quem que vai avançar, quem que vai recuar. Mas aí uma coisa que mas não há tecnologia que segure um resultado nos 45 do segundo tempo, né? Você precisa empatar, vai todo mundo... aquele pessoal faz aquela futebolzinho, todo mundo corre, aquela alegria. Mas eu digo assim, por exemplo, eu acho que os alemães, eles estudaram o modo como o brasileiro ele joga bola. Eles reconhecem isso, eles estudaram muito. Mas eu digo assim, para prever... Eu vi hoje uma declaração do preparador físico do Santos falando que o Brasil hoje joga seu futebol antigo da Europa. O Brasil está muito atrasado em relação à Europa de hoje por causa do problema dos treinamentos, muitas contusões.
O futebol brasileiro dá pra melhorar? Dá pra melhorar, porque aqui se fabrica muito mais talentos que na Europa. Ah, mas eles vão pra fora, depois aí não ensaia, né? Eles vão muito pro exterior muito cedo, às vezes. Jogador da base de 16, 17 anos já faz contrato com o Barcelona e Real Madrid, nem conhece a torcida. Por isso você viu aí o Firmino, né, que agora tá no titular do Dunga. Mas ninguém conhece o Firmino. E é um bom jogador. Muito bem. Aurélio, o Londrina já veio aqui para São José dos Campos. Veio a notícia aqui que o Londrina embarcou ontem à tarde para a partida contra o Santos pela Copa do Brasil. O jogo que será hoje, quarta-feira, aqui em São José dos Campos. E o pedido da equipe paulista foi para que fosse aqui em São José dos Campos. E o Tubarão, ele desembarcou no aeroporto de Guarulhos, lá em São Paulo, e seguiu de ônibus aqui eu já vi a torcida do Santos aí animada andando pela... Já está todo mundo aí. Já está naquele clima. Mas vai ser um jogo bom, vai ser um jogo interessante. O Santos só precisa tomar cuidado, porque se não sair o gol logo, a torcida vai ficar nervosa, vai começar aquela cobrança, vão cobrar... Se o Santos não se classifica hoje, vão cobrar o técnico por ter poupado o jogador, e vai falar, tá vendo? Foi poupar o jogador aí, perdemos para o Londrina. É um jogo bem difícil de acertar o prognóstico por isso. Bom, o Londrina vem com o Dirceu, o Silvio, o Matheus, Marcondes, o Koff, o Germano, o Diogo, o Roque, o Lucas Ramon, o Lino, o John Murilo e o Jardiel. Grande atuação do goleiro Dirceu no primeiro jogo. Pegou até pensamento, então hoje ele está inspirado para tentar repetir um milagre. Muito bem. Aurélio, obrigado pela sua presença e volte mais para falar de futebol. Ainda temos que falar de tanta gente, como o goleiro de São Paulo, que Rogério Ceni. É uma Fica coisa... aquela aposenta ou não aposenta. É o mesmo drama do Marcos, né? Porque o Marcos também ficava nessa, será que aposenta, será que não aposenta? Tomara que não aposente. Uma hora vai ter que aposentar, mas ele ainda está jogando uma bola razoável. Redondinho. Dá para jogar mais pouco. Aurélio Moraes, muito obrigado pela presença. Um abraço a você, um abraço a Shirley, nossa operadora. E até outras vezes. Bem, Shirley, tivemos uma aula de cidadania com a greve dos professores e do catedrático da bola, o nosso querido Aurélio Moraes. Eu entendi um pouquinho hoje de futebol, né? Eu sei que a bola tem dois lados, né? Ah, sim, de dentro e de fora. E o de fora é o que eu conheço de futebol, por isso a nossa enciclopédia, que é a mini enciclopédia do futebol. Tomara que Santos e Londrina possa trazer um espetáculo à parte para São José dos Campos. Glorioso alvinegro praiano, campeão absoluto deste ano. Bem, amigos, por aqui, ponto final em mais um Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, editorialista, minha colega jornalista Shirley Marciano, diretor de comunicação, engenheiro Gino Genaro, e a presidência do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, pela companhia, audiência e amizade de cada um de vocês. Aqui no rádio é assim, quem sabe, sabe. Quem não sabe, fica sabendo aqui no Clique Jornal. Tchau, Brasil. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.